No Notícias da Manhã. Quando esqueço a hora de dormir, de repente chega o amanhecer, sinto a culpa que eu não sei de que. Ainda tô rouco, não pode um negócio desse. O que é que eu fiz? Meu coração não diz. Eu sinto medo. Eu sinto medo. Pois é, nosso Papo Aberto tá assim, atacando de música hoje, né? Raul Santos Seixas, rapaz, esse baiano aí, de quem ganha, ele disse que quem ganha ele inventou, viu? Diz ele que não tem essa cidade aí não, né? Ele inventou aí, né? Mas é baiano aí. Exatamente essa música Paranoia, eu sou um fã, rapaz, dela, eu gosto demais dessa música, sempre vai iluminando ali minha mente. Sabe por quê? Porque fala muito de medo, né? O medo que a gente tem na vida, né? Ele diz, olha, se eu vejo um papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho para esconder, com medo de ter sido uma anotação que eu fiz, que não se possa ler. Eu gosto de escrever, por isso eu sinto medo. Medo de saber que não estava ali sozinho, porque sempre eu estava com E ele vai brincando, né? Inclusive ele diz, olha, eu tinha tanto medo de sair da cama à noite pro banheiro, porque medo de saber que eu não estava ali sozinho, porque onde eu vou, Deus vai atrás e Deus estava ali conosco, né? Mas eu uso a música para falar exatamente da questão do medo. Você tem medo, né? Medo é uma emoção que se manifesta quando a gente percebe um perigo, uma ameaça. Eu sou um homem de muitos medos, né? Tem medos que eu não consegui ainda vencer, né? Mas, segundo os dicionários, né? Medo significa uma espécie de uma perturbação diante da ideia de que você está exposto a algum perigo, que pode ser real ou não, né? Pode-se ainda entender o medo como um estado de apreensão, de atenção. Quem é que não tem medo, né? Medo uma hora, medo outra, medo disso ou daquilo, né? E eu tenho meus medos, né? Por exemplo, medo de altura, não consigo vencer essa questão, né? Medo sou um pouco, como a gente chama, claustrófobo, né? Porque esses ambientes mais fechados e eu me sinto sem ar, né? Um ambiente pequeno que uma porta fecha e eu já passei por isso também, sabe, elevadores, por exemplo, né? Então o medo é assim, né? Ele se manifesta com relação a pessoa, situação, objeto. Ele pode ser real, mas pode ser também hipotético ou imaginário, né? Por exemplo, você vai numa estrada, não tem para onde correr, encontra um boi bravo, é um medo real, né? Mas um medo que eu tenho também, que é um pouco hipotético, imaginário, assim, fico imaginando coisas e tenho medo, acho que subo numa cadeira e vou cair e tal, né? E claro que a gente tem que entender que são, às vezes, traumas, né? Eu conto isso daqui a pouquinho também. Mas o medo pode ser acompanhado de sintomas físicos, né? Como batimentos cardíacos acelerados, ondas de frio, de calor, pelos eriçados, né? O medo é, sem dúvida, também um mecanismo de sobrevivência, né? Por exemplo, meu medo de alturas, às vezes é importante descobrir, né? De onde é que vem esse medo, né? Por que é que tem, né? E depois de muito tempo, eu raciocino de onde vem esse meu medo de altura, de coisas fechadas e tal. Eu ainda, ali criança em Aracaju, nós moramos ali quando eu criança ali, meus pais moraram ali ainda um tempo, né? E eu tinha um tio Erivaldo, de saudosa memória, hoje, né? E que ele era um tio danado, né? De vez em quando tomava umas e tal. E um dia me levou lá para um parque de diversões. E tem aqueles barcos, não sei, hoje não tem mais esses barcos, né? Os parques de diversões são aqueles barcos que ia e vinha e tal. E ele me botou ali naquele barco e eu dizia, meu tio, eu tenho medo.
Nada, rapaz, não se preocupe não, que tal, tal. Rapaz, ele começou a balançar aquilo ali, que eu acho que ia passar de um lado para outro, né? E quanto mais eu gritava, mais ele balançava, né? Quando, depois de algum tempo, e ele não parou não, né? Depois de algum tempo que ele parou ali, eu acho que eu não estava mais em mim, não. Acho que eu devia estar amarelo, pálido, sabe, suado, ondas de frio, de calor, tudo que você pensava, eu tinha ali, né? E depois de muito tempo que eu vim entender que aquele momento ali me fez um mal com relação a essa questão desse medo, né? Medo de altura, medo de tudo, né? Onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo que cê faz. Mas eu não via Deus, achava assombração, mas eu tinha medo. Pois é, essa música é chamada Paranoia, de Raul Seixas, né? Ela mergulha nessas profundezas do medo, da ansiedade, explora sentimentos de culpa, né? Revela ali um indivíduo que é constantemente observado e julgado. Esse é que é a grande questão, né? Então, ele usa muito a palavra eu sinto medo, eu tenho medo, medo de estar no banheiro sozinho, medo de ver um papel escrito no chão que pode ser uma coisa que eu fiz que ninguém pode ler, né? Eu tenho medo, vários medos, né? E assim a gente vai. Ele agora diz uma coisa interessante, ele diz, olha, Deus sempre estava ali comigo, né? Eu tinha medo porque eu não via Deus, achava uma assombração. E aí você tem medo de assombração? Pois é, eu de vez em quando eu tenho essas paranoias, né? Eu nunca vi nada assim demais de nada, né? Mas esses dias, por exemplo, eu fui para a roça, a Terezinha não foi, eu vinha de Paulo Afonso, digo, vou dormir na roça, né? Eu não tenho vergonha de contar meus medos, não, viu? Eu acho, dizem os psicólogos e terapeutas que é uma forma de você tentar se livrar, né? E aí eu venho de Paulo Afonso, vou dormir na roça, tranquilo ali, 6 e pouca da tarde, eu faço meu café ali, tomo café, aí vou, pronto, me preparar ali, liguei a televisão, pronto, eu vou dormir, é umas 7h30 da noite, eu estou ali tranquilo. Aí de repente comecei a pensar coisas, cara, pode um negócio desse. Aí achei que tinha alguém me observando ali no. Tem alguém e tal, né? E aquele medo foi aumentando e aquela sensação ali foi aumentando. Eu não tive dúvida, meu irmão. Vesti minha roupa, peguei o carro e olha, pra rua. Não dormi na roça, cara. Né? Aí eu contei isso à mulher. Não sei se ela tá me ouvindo agora. Ela disse, mas rapaz, eu não acredito no negócio desse. E ela dorme só, ela não tem problema, né? Eu já tinha dormido outras vezes também, sozinho lá na roça, né? Mas esse dia foi assim, terrível. Aí, isso, e outra coisa, isso marca você, né? Porque agora, quando é para dormir só, eu fico pensando naquela noite, aí já evito dormir, né? Então é isso, mais um pouquinho da música Paranoia pra gente encerrar esse. Mas eu sinto medo, eu sinto medo. Pois é, esse papo aberto foi para você que também sente medo das coisas e é preciso que a gente seja forte para a gente poder vencer esse medo. Esse foi o nosso papo aberto de hoje.